Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos corrigir os exercícios de cinemática vetorial da aula passada e vamos aí resolver algumas dúvidas dos conceitos que nós estudamos. Vamos lá? Nós vamos começar com o exercício 5 da página 23, que é um exercício do revisando. Então lá no exercício 5, ele fala assim: um corpo descreve um movimento circular de raio 2 metros com velocidade de 4 metros por segundo. Determine o período do movimento. Então, na letra A, ele quer o período do movimento. Para a gente achar o período, a gente precisa da velocidade angular. A velocidade angular é a velocidade escalar dividida pelo raio. Se a gente colocar aí, 4 dividido por 2, vai dar 2 radianos por segundo. E agora, com a velocidade angular, a gente acha o período. O período vai ser aí 2π dividido pela velocidade angular. De onde vem essa expressão? Da própria velocidade angular. A velocidade angular é esse deslocamento angular de 2π dividido pelo período, pelo tempo de uma volta completa. Se a gente reorganizar essa fórmula, a gente tem a fórmula do período, e aí a gente coloca aqui, O período vai ser 2π dividido por 2, que vai dar π segundos. Essa foi a letra A. Na letra B, ele fala assim: o tempo que o corpo leva para percorrer 1/4 de circunferência entre os pontos A e B. 1/4 de circunferência, se a gente pegar lá a nossa circunferência, dividir aqui em 4 partes, esse 1/4 aqui, de A até B, ele quer saber o tempo em que leva para percorrer 1/4 aí dessa circunferência. Então, agora, nosso espaço angular não é mais 2π, e sim 1/4 de 2π. Então, vai ficar lá 1/4 de 2π pela velocidade angular. Vai dar aqui 1/4 de π segundos. Ok? Na letra C, ele fala assim: a distância percorrida entre A e B. A distância entre A e B. Aqui vale destacar uma coisa muito importante. Às vezes, quando a gente define a velocidade angular, a gente fala assim: é o comprimento da circunferência pelo período, pelo tempo de dar a volta na circunferência toda. Não é bem assim. Aqui não é só o comprimento da circunferência, é um deslocamento angular. Então, leve em consideração o comprimento da circunferência dividido pelo seu raio, por isso que fica 2π. O comprimento da circunferência, na definição, ele é 2πr. Se a gente quer a parte angular do movimento, a gente divide essa relação pelo raio, por isso que fica 2π. Então, aqui na letra C, quando ele pede o comprimento desse pedacinho aqui, a gente tem que usar o comprimento da circunferência, que vai ser aí 2πr. Como a gente está em 1/4 desse comprimento todo, vai ser lá 1/4 de 2π vezes o raio, que é 2. Então, aqui, o comprimento da nossa circunferência, vou chamar ele de C, vai ser igual a π metros. Então, tomem um pouquinho de cuidado na definição, e até a gente, na hora que vai fazer exercícios ou resoluções, a gente fala, é o comprimento da circunferência pelo período. É o deslocamento angular, que é esse comprimento aí. Então, ele leva em consideração o comprimento mesmo da circunferência enquanto forma geométrica, dividido pelo seu raio, por isso que é só 2π. Mas o comprimento da circunferência mesmo é 2πr, ok? Na letra D, ele fala assim: o módulo do vetor deslocamento do corpo entre A e B. A gente tem aqui, um vetor que desloca da origem até B, que é o seu raio, que vale 2. Um vetor que desloca da origem até A, que é o seu raio, vale 2. Ele quer a nossa variação de espaço vetorial aqui, que vai ser por Pitágoras, tá? Então, a variação de espaço vetorial vai ser, o 2 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. E aqui, nossa variação de espaço vetorial vai ser 2 raiz de 2. Na letra E,
ele quer aí o módulo da velocidade vetorial. A velocidade vetorial vai levar em consideração, né, o deslocamento que ele teve aí vetorial nesse espaço que ele está falando, que é de A até B, e eu vou usar o período, né, quanto tempo eu demorei, né, o tempo aqui para percorrer esse espaço. Então, vai ser aí nossa velocidade vetorial, vai ser essa variação aqui de 2 raiz de 2 e π sobre 4. Isso aqui vai dar 8 raiz de 2 sobre π metros por segundo. A letra F, ele quer aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta vai ser a velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. Aqui vai ser 4 ao quadrado dividido por 2. Vai ser 16 dividido por 2, que dá 8 metros por segundo ao quadrado. E na letra G, ele quer o módulo da aceleração vetorial média do corpo entre A e B. Então, para isso, a gente precisa da variação de velocidade vetorial aqui. Se a gente tem uma circunferência, a gente vai tendo aí, né? Vetor, velocidade, aí vem A, vem B, ao longo dessa circunferência. Se a gente for fazer, pegar esses, né, dois vetores aí, V de B e o menos V de A aqui, né, só porque eu mudei o sentido dele, eu vou encontrar a resultante aqui, que é a minha variação de velocidade, então, vetorial, porque aí eu acho a aceleração vetorial, né, por Pitágoras. Então, nós vamos fazer lá, ó, a variação de velocidade vetorial, vai ser a raiz. Lembrando que essas velocidades ele deu, né, que é 4, ela não muda. Essa variação de velocidade aqui. Vai ser 4 raiz de 2 metros por segundo. E aí agora, com essa variação de velocidade, pensando no período, a gente acha, né, pensando nesse tempo para percorrer esse espaço que foi de A até B, a gente acha a aceleração. Então, lembrando que o nosso período foi π sobre 4, né? Então, a gente tem lá a aceleração vetorial, vai ser a variação de velocidade vetorial pelo nosso período aí. Aqui vai ser 4 raiz de 2 e aqui vai ser π sobre 4. Então, essa aceleração aqui vai ser 16 raiz de 2 sobre π metros por segundo ao quadrado. Ok? O exercício 22, ele fala assim: um jogador de golfe necessita de 4 tacadas para colocar a bola no buraco. Os 4 deslocamentos estão representados na figura. E ele falou, né, a distância 1 aí da primeira tacada é de 15 metros, a da segunda é 6, a da terceira é 3 e, por fim, a quarta tacada aí tem 1 metro. Ele pergunta assim, ó, a distância inicial da bola ao buraco era em metros, né? Então, se a gente pegar a origem até o buraco e traçar aqui, ele quer essa distância. Então, como é que a gente vai achar aqui essa distância, né, até o buraco? Mais fácil é fechar o triângulo aqui. Por quê? Se a gente pegar aqui, ó, a gente conhece o 2 e conhece o pedaço que eu tirei aqui. Se aqui é 6 e eu tirei 1, aqui vai ficar 5. Se aqui inteiro era 15 e eu tirei um pedacinho lá de 3 metros, vai ficar 12. E aí é só fazer por Pitágoras para achar aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, vai ser igual a raiz de 169, que vai dar 13 metros. Então, essa era a distância ali, né? Eu tracei ali um outro vetor, né, para minha trajetória da bola. Se eu conseguisse em uma tacada atingir aquele buraco, teria que ser por essa trajetória aqui. E aí fica mais fácil. No exercício 26, ele fala que um projétil foi lançado verticalmente e ele pede para a gente calcular a velocidade vetorial quando ele volta para o solo. Se esse projétil saiu e voltou para o mesmo ponto, ele não teve deslocamento, nem escalar nem vetorial. Ele não se afastou da sua origem. Então, a nossa velocidade vetorial aqui, que é a variação de espaço vetorial pelo tempo, vai ser 0, porque ele não teve deslocamento vetorial, uma vez que ele saiu e voltou para o mesmo ponto. E por último, a gente vai ver o exercício 30, que ele fala que uma partícula faz, aí, né, tem um deslocamento
pela trajetória M, N, P e Q. Na letra A, ele vai pedir para a gente a velocidade escalar média dessa partícula. Então, para a gente achar a velocidade escalar média, eu preciso da variação de espaço pela variação de tempo. Ele já falou aqui no enunciado que são 2 segundos o tempo. Então, só preciso saber o espaço. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Horizontalmente, eu contei 6 espacinhos e cada quadradinho aqui, ele fala lá na figura que tem 1 centímetro. Então, já tenho 6 centímetros aqui. Falta descobrir a diagonal aqui, ó. Quanto que vale essa diagonal? Se a gente observar que essa diagonal, se eu fechar, deixa eu ver, anda mais um para cá e fecha ela aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. Por Pitágoras, isso aqui vai dar 5, porque vai ser um triângulo 3, 4, 5. Então, somando 5 centímetros aqui, o deslocamento escalar dele foi de 11 centímetros. Então, vai ser 11 dividido por 2, que vai dar 5,5 centímetros por segundo. Ele falou para deixar em centímetros por segundo. Na letra B, ele pergunta a velocidade vetorial. Então, a gente precisa do deslocamento vetorial. Aqui fica mais fácil traçar uma trajetória direta entre o ponto de origem e o ponto de chegada. E se a gente observar que aqui dá para fechar também, né, um triângulo, a gente vai ter que aqui é 3, aqui é 4 e aqui também vai ser 5, pelo mesmo motivo, é triângulo 3, 4, 5. Então, agora, vou fazer aqui para cima. Agora, a gente tem lá uma variação de velocidade vetorial, né? Uma velocidade vetorial. Não, uma variação de velocidade. Aqui. Ok. Aqui, a gente tem, então, que é 5 dividido por 2, vai dar 2,5 centímetros por segundo. Lembrando que aqui a gente está traçando o melhor vetor para sair do ponto de origem e chegar no ponto de chegada, porque os vetores estão passando por partes diferentes da nossa trajetória. Se eles saíssem da origem, os 2 ou 3 vetores que indicam ali, né, uma trajetória, saíssem da mesma origem, a gente poderia traçar aquela variação de espaço vetorial, fazendo a subtração entre os vetores. Como que eles têm, né, diferentes pontos de alcance dentro da nossa trajetória, a gente traça, assim como a gente fez no 22, o ponto, né, de um vetor que sai do ponto de origem e chega no ponto de chegada para resolver aí a nossa velocidade vetorial, ok? Pessoal, e aproveitando a discussão dos exercícios, eu vou incluir 2 exercícios teóricos para a gente discutir um pouquinho essa questão de movimento, como é que a grandeza vetorial interfere, tá bom? São os exercícios 13 e 15 da página 26. Então, vamos lá, ó. No 13, ele fala assim, as informações a seguir referem-se a um movimento retilíneo realizado por um objeto qualquer. É um movimento em linha reta, então, ok? Ele fala assim, a velocidade vetorial pode mudar de sentido? O sentido da velocidade no movimento retilíneo pode ser modificado. O que não pode ser modificado é a direção, ok? Então, a 1 é verdadeira. 2, a velocidade vetorial tem sempre módulo constante? Não necessariamente. A gente pode ter um movimento uniformemente variado ou só um movimento variado. Então, essa velocidade ela pode variar aí o seu módulo. Então, a 2 é falsa. E a 3, ele fala assim, a velocidade vetorial tem direção constante. A direção tem que ser constante, não posso variar a direção. Senão eu mudo a trajetória e eu mudo o tipo de movimento. Então, eu mantenho aí a mesma direção, mas o sentido eu posso alterar. Tudo bem? Então, sendo as questões aí, né, 1 e 3 verdadeiras, a alternativa é a letra E, somente são certas, né, a 1 e a 3. No exercício 15, ele vai fazer aí uma análise em relação ao movimento circular e uniforme. Ele fala assim, ó, a direção da velocidade é constante. No movimento circular, a gente vai tendo variação na direção da nossa velocidade vetorial. Então, no movimento circular, pode haver mudança de direção, né? Lembra lá que tá na circunferência, o vetor velocidade vai mudando de direção. Então, é falsa a primeira. A segunda, ele fala assim, ó, o módulo da velocidade não é constante. Isso é falso. No movimento circular, a gente adquire velocidade, a gente tem um movimento aí que é uniforme, é circular e uniforme. Então,
Ele falou isso lá no enunciado, ele é uniforme, então não pode ter variação de velocidade, ela é constante. Então é falsa a segunda também. E a aceleração é nula? Não. Dependendo se é movimento uniforme, a gente não pode esquecer que no movimento circular tem aceleração centrípeta para manter o objeto nesse movimento circular. Então tem aceleração, não tem como essa aceleração ser nula aí, ok? Então, com isso, todas as alternativas estão incorretas, todos os itens estão incorretos e só pode ser a letra B de bola. Ok? Aproveitei aí esses conceitos teóricos e de mudança de trajetória, né? Pensando numa trajetória retilínea e numa trajetória circular, para vocês verem a diferença entre os dois tipos de trajetória, os dois tipos de movimento. Pessoal, na aula de hoje, a gente aproveitou os exercícios da tarefa para discutir e fazer a correção juntos, e eu aproveito para reforçar que esses conceitos estão lá no livro de casa, nas páginas 13 até a página 16. Eu vou deixar mais 4 exercícios de tarefa, corrijo na próxima aula, então por isso faça com bastante carinho, atenção e anote as suas dúvidas, porque aí a gente vai construindo esse conceito juntos, ok? Então são os exercícios 20, 21, 28 e 31 dos propostos. Façam com atenção e a gente se encontra muito em breve. Um beijo, cheio de saudade. Até!